Olá, queridos irmãos e irmãs, bom dia. Olha, você já inscreveu-se em nosso canal? Você tem divulgado essa mensagem de amor que tem chego em seu coração? Olha, faz isso. Se inscreve, dá um like, manda esse link para outros irmãos e irmãs. Vamos divulgar esse amor da palavra de Deus em nossas vidas e em nossos corações. Eu hoje tenho uma história muito interessante para contar e para trazer algumas verdades para o nosso coração. Não nos cansemos de fazer o bem. Esse é um texto que está lá na palavra de Deus, que fala lá em Gálatas, capítulo 6, verso 9 e 10, que diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. É tão interessante isso, fazermos o bem. Paulo, ele escrevendo, uma carta aos Efésios, é muito interessante que no capítulo 2, ele diz de uma forma muito clara que nós somos salvos pela graça de Deus, uma atitude de Deus para conosco. E ele diz assim: pois somos feituras dele, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, meu irmão e minha irmã, nós descobrimos aqui que nós fomos criados para fazermos as coisas certas, fazermos aquilo que é melhor, não só para nós, mas para todo mundo. Então, a minha visão deve ser completamente mudada da visão desse mundo. Quando Jesus me chama para sermos influenciados por Ele, eu perco esse norte que o mundo me dá de que eu preciso passar por cima de qualquer pessoa para que eu seja vencedor. Não, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia nos dá um norte que nós nascemos para fazermos o que é certo. Nós não nascemos para agirmos de qualquer forma. Não, nós nascemos e fomos criados por Deus para sermos bons, fazermos as coisas certas, assertivas. E eu tenho uma história tão interessante que diz que na Holanda, um momento, essa história se diz ser uma história verídica, né? Estava de muita tempestade. Uma cidadezinha onde tinha aquelas vilas de pescadores. Todos os pescadores tinham saído para o mar antes da tempestade. E a tempestade chegou. Então, suas esposas, famílias ficaram apreensivos demais, porque a tempestade era muito grande. E aí o que aconteceu? Outros barcos começaram a sair da praia para ir em busca daqueles barcos pesqueiros para auxiliá-los. E diz a história que, ao retornar aqueles barcos, todos abarrotados de muitos pescadores, e aí um rapaz faz uma pergunta, e aí conseguiu salvar todo mundo, e aí o capitão respondeu: não, infelizmente faltou uma pessoa aqui no nosso barco, porque se ele entrasse não ia dar para que a gente trouxesse. Enfim, ele ficou lá agarrado numa madeira, alguma coisa desse tipo. E um jovem disse, aos 16 anos, disse: eu vou salvar esse rapaz. E ficou aquela, a mãe disse: não, meu filho, porque eu já tenho outro filho lá. E enfim, não queria deixar, mas ele disse: mãe, eu tenho que ir, mãe. E assim ele foi. E depois de um certo tempo, o bote desse jovem aparece. Ele e outro rapaz, ele na frente, falando, e aí é feito uma pergunta, e o capitão perguntou, disse, olha, você conseguiu encontrar um homem perdido, ou alguma coisa desse tipo? E ele mal conseguiu se conter, e ele gritou: sim, nós o encontramos. Diga à minha mãe que o Paul, o meu irmão mais velho,
é o meu irmão mais velho. E é tão interessante isso, porque aquela mãe não queria que o filho se aventurasse a fazer o que era certo. Mas essa ação desse filho foi que resgatou a vida do outro filho. Então, meu irmão, minha irmã, o que é que eu quero trazer para mim, para você, com toda essa história e com o versículo ao qual diz que nós fomos criados para fazer o que é certo. Então, não nos cansemos de fazer o bem. Você precisa fazer o bem a partir da tua casa, dentro do seu lar, com sua família, no seu trabalho, no convívio dos seus amigos, naqueles ao qual você não conhece. Faça o mundo ficar diferente através das suas atitudes. Tenham atitudes que glorifiquem a Deus que está nos céus. Um texto muito interessante, lá quando Jesus está falando do Sermão do Monte, ele traz algo que diz assim: olha, que a sua luz brilhe para que Deus brilhe na terra através de você. Então, que a sua luz brilhe, meu irmão e minha irmã, através das suas atitudes. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Que Deus te abençoe, que Deus cuide do teu coração e que você nunca se permita fazer o mal. Pague o mal com o bem. Deus te abençoe.